Suas mãos para o Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos colocar de pé, começarmos o culto nessa noite, para agradecer o nome desse Deus poderoso. Amém, meu querido? Feche suas olhos, vamos orar a Deus. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Tua santa e gloriosa presença nos colocamos, Santo Espírito de Deus, vem nos abençoar, vem nos purificar com o Teu Espírito Santo, com o Teu amor, com a Tua graça, que nessa noite o Teu amor, a Tua verdade, o Teu Espírito de Deus, vem nos, Senhor, vem estar nos enchendo com a graça, com a glória, com a bênção que vem dos céus, que as chuvas de bênção, chuvas de graça derramem sobre nós, sobre a Tua igreja, nos abençoando, nos purificando, vem perdoar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, meu Deus, vem libertar a nossa vida, a nossa alma, vem libertar o Teu poder, com a Tua graça. Nessa noite, Senhor, queremos receber coisas espirituais, receber as coisas celestiais que somente Deus pode dar para nós, somente Jesus pode nos abençoar, Deus. Nós queremos Te louvar, Te engrandecer, bendizer o Teu santo nome, Deus, aqui nesse culto, cultuarmos o Teu santo nome, louvarmos, engrandecermos o Teu poder, a Tua graça, e também, Senhor, venha curar e abençoar a cada vida, a cada lar, a cada coração, Pai, que venha aqui nessa noite receber uma libertação, que venha nessa noite aqui ouvir uma palavra de consolo para a sua vida, uma palavra de restauração, uma palavra de cura, uma palavra de transformação para a sua casa, para a sua família. Entre em cada coração, Pai, transforma, liberta, purifica, santifica cada um de nós, com a graça, com o amor, com a vida, com a liberdade que há em Ti. Queremos Te louvar e bendizer o Teu santo nome, honrar e bendizer a Ti, que somente Tu és digno de louvor, de toda honra e toda glória. Abençoa-nos com o Teu poder, abençoa-nos com a Tua graça, Senhor Jesus, que seja o Teu Espírito Santo, não nós, não a nossa vontade, mas que seja a Tua vontade, Deus, que venha reinar e operar sobre cada vida, sobre cada coração, e que no nome poderoso, no sangue poderoso de Jesus Cristo, venha estar libertando cada vida, venha estar libertando essa alma do pecado, venha estar libertando essa alma das armadilhas de Satanás, venha estar convidando a cada um de nós, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua libertação, Deus. Ó Deus, tu és um Deus poderoso, um Deus de poder, um Deus de graça, vai abençoar e vai frutificar a cada um de nós, com esse amor, com essa vida, agora e para todo sempre, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Podem tomar seu acesso, meu querido, em nome de Jesus. O culto hoje vai ser maravilhoso? Porque Jesus vai derramar o seu poder. Então vamos cantar isso? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder.
e não volta mais. E a dor volta cá, e a doença vai, e o demônio sai, 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 e não volta mais. Porque a festa do Senhor nessa noite aqui, ela é real. Amém? Vamos celebrar, igreja? Amém. Vamos celebrar o nome de Jesus? Amém. Então dê uma forte salva de palmas para ele. Abra o teu coração.
palmas assim, bate palmas assim comigo. Vai cair, vai cair. Você já disse isso pro seu irmão? Não? Então olha bem no branco dos olhos dele e diga: vai cair, vai cair, vai cair agora. No poder do ar, vai te dar a vitória. Vai cair, vai cair, vai cair agora. No poder do ar, vai te dar a vitória. Vamos se dobrar nessa noite, vamos nos dobrar na presença de Deus, amém, meu querido? Dobrar o nosso joelho, aleluia. De todo
Nessa noite nós vamos cantar uma canção que diz: eis-me aqui, Senhor, eu venho me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. Porque eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como eu. Amém? Convido o bispo já está louvando esse louvor de irmãos. Louvado seja a Deus, Pastor Jesus. Os irmãos têm trabalhado muito essa festa, muita corrida, muito trabalho. Nem sei se pode estar aqui quando a gente gostaria. É muito trabalho, muita correria. E o povo está se salvando, muitos milagres. Deus está fazendo a serra também, tudo que é lugar. E isso dá bastante trabalho. O Liga, que é culto, eu estou preparando que eu vou fazer culto lá para trás de Santa Cruz do Sul. Lá para trás, as grotas lá, no meio da roça. Quer que eu vá lá, já ligaram 3 vezes, acho que eu vou fazer culto. Tem umas famílias lá que querem Jesus lá. Não tem que levar Jesus para eles lá. Estão com fome da palavra de Deus, não tem que levar. Tem que ir lá fazer essa obra também, né? Mas eu não tenho 1 minuto de folga hoje para ir lá, imagina isso. É como se Cristo pensasse, é que eles se fecham um pouco, né? E eles querem igreja lá, não querem que eu arrume o culto, não. Eles querem igreja lá. Vai lá pregar e fica lá a igreja. Né? Na casa deles mesmo lá. 2, 3 caras abrir as portas para pregar lá, sabe? Eu me escolhi onde acho melhor lá para pregar para lá. Enfim, depois eu falei para vocês. Eu me virar em 10 era pouco ainda, né, irmão? Mas, às vezes está na igreja e não sabe usar e receber o que Deus tem para nós. O povo que não tem igreja tem fome disso aqui. Isso aqui é tudo que eles tinham um banquinho para sentar e ouvir esses hinos, ouvir uma palavra, receber a oração e receber o Espírito Santo. É incrível a fome que eles têm. O cara meio louco da cabeça, cheio de demônio nas bancas lá. Chegou em Belo Gonçalves a libertê-los. Está feliz da vida, muito meu amigo. Passou tudo, mano. Nunca aprendeu a ler nem escrever. Veio da cabeça do cara. E graças a Deus, está numa alegria. Ele nunca sorria, sempre triste, era sempre fechadão, cara. O diabo. Agora está alegre, levar mãozinho para todo mundo. Né? E já está de namorada lá e vai casar. Faceiro. É namorado, o cara não arrumou lá. Aí não falava com ninguém, falou que arrumou um namorado, conseguiu já. É faceiro lá. Vai casar já. Já prepararam para uma marca. Estão casando os filhos da marca para casar na igreja depois. É o louco lá na roça, ele mora lá, é o louco lá. Isso é o louco. Ninguém dá um centavo para o miserável lá. É para você ver que a igreja é nossa, né? Pode falar para todo mundo, é todo mundo, né? Isso aqui é bom saber. Aleluia. Vamos cantar então? Quero muito de pé. De pé, eu vou cantar esse aqui, Senhor. Põe a tua mão no teu coração, à direita, e diga para a direita que Jesus é minha vida, né? Fala para ele. Escolhi, cara. Fala tudo. Eis-me aqui, Senhor. Venho me Eis-me aqui, Senhor.
Glória a Deus. Estamos vendo a palavra, vamos cantar mais louvor, igreja. Amém? Vamos cantar mais louvor. Diz: amigo, ouça agora nesse hino que eu tenho para dizer. Jesus é o único amigo e quer salvar você. Amém? Ao título da mensagem, Davi na sua extrema tristeza, extrema, olha aqui, ó, é quando cada um deve se matar, sumir, sua extrema tristeza. Recorreu a Deus e confiou nele. Glória a Deus. Todos acharam? O bispo Leandro vai ler o versículo primeiro para nós. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre?
Até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2. Quero ver aqui. Jesus. Até quando encherei de cuidados a minha alma, de tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha só. 3. Bianca. Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me, dá-me novas forças para que eu não morra. 4. Mateus. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem em sendo eu abalado. 5. Marcos. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. 6. Rosete. Rosete 6. Amém? 7 em nome de Jesus. É tão pouquinho, mas parece não dizer nada de tudo esses versículos. Observe-nos. Você sabe que a gente passa mais momentos tristes que alegres na face da terra, mesmo que viva 100 anos. Sabia disso? É. Nós passamos um terço da vida dormindo e passamos mais da metade da vida triste, mesmo que estou sorrindo todo dia. Por quê? Tudo na terra aflige o homem, sabe? Por isso só Deus alegra a pessoa. Por isso que Cântico diz assim: esse canto dá para o Espírito Santo, nosso companheiro, na fé. Quer também ser feliz? Aceite a Jesus, porque não tem outro jeito de ser feliz. Muitos tentaram, não conseguiram. Muitos estão tentando, mas não estão conseguindo. Muitos tentarão ainda, mas não vão conseguir. É posto o machado da raiz da alegria somente Jesus Cristo. Momentâneo, que as lutas vêm, as provações vêm, as tentações vêm, e nem sempre pode evitar, porque nós somos fracos demais na presença dele. A nossa mente, ela mais desagrada ao Senhor do que agrada. Isso é no modo geral. No modo geral. A nossa fé diz assim, diz não. A gente tem uma fé tremenda. Tem dias que a gente larga o balde no chão. Quando não derrama o leite, aí. Mas Deus veio para lapidar o homem. Você sabe o que é lapidar? Aí tu quer fazer um cabo de ferramenta, aí tu vai no mar, aí o machado corta o cabo do outro. Aí tu vai, descasca e vai lapidando ele. Se é o cabo machado, um cabo de enxada, um cabo de marreta, um cabo de martelo, não sei o que tu quer. Tu compreende? Então, conforme o cabo que tu quer, ter essa grossura do pau que tu precisa. E tu sabe que tem que lapidar da maneira que tu precisa para poder caber a ferramenta no cabo. Assim é nós. Para nós caber no céu, Deus está lapidando nós para entrar lá. Assim como o carro entra numa marreta, assim que vai entrar no céu, vai ter que ser lapidado que nem um carro para entrar na marreta. É a mesma coisa. Aí umas pancadas, umas doenças, uma machucadura, uma separação, uns acidentes, uns percos, uns bate-carro, umas perturbações pela noite. Ele vai lapidando nós. Necessidade, falta disso, falta daquilo, desemprego. Ele está lapidando a gente. Ele está lapidando. Sabe? Briga, discórdia do casal, dos filhos, um aborrece o outro. Ele está lapidando todos. Está
lapidando tudo. Se ninguém está por conta, é aquele que está lapidando, preparando todos para o seu reino. É ruim, claro que é ruim. Pergunta para o Paulo Verde se ele também gosta de ser lapidado, arrancar a casa dele, tirar as massas dele. Pescado não tem vida? Tem vida. Ela cresce porque tem vida. Se fosse morta, não crescia, não é verdade? O mar tem vida, o rio tem vida, a água tem vida, a grama tem vida, a terra tem vida, ela oferece vida, faz crescer tudo toda a natureza que ela tem. A terra tem mais vida que nós. A água da vida tem vida. Incrível. O peixe lá de baixo não é nada, não morre. Asfixiado. Por quê? Porque ele tem vida da água da vida dele. E o peixe dá vida para a água. Vai comendo a sujeirinha de água, e a água tem mais vida. Um favorece o outro na face da terra. Todos precisam um do outro. Os peixes da água e a água precisa dos peixes. Se matar os peixes, todos os rios e mares vão ficar poluídos de tal modo que não poderá ser tomada água mais deles. Nem banho deles. Deus fez tudo com equilíbrio muito grande. Muito grande. Eu chamo de tudo que tem na terra uma peneira fina, que tudo é filtrado pelo Senhor. Nós também somos filtrados também. Aleluia. Os mansos e humildes vão permanecer. Observa o famoso aqui, o Davi. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Ponto de oração. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha só. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Só perguntas assim. Porque ele dizia buscar, ele dizia triste. Olhar para um lado, problema. Olhar para frente, problema. Olhar para trás, problema. Olhar para o lado, problema. E ele sabia que ele era o único para resolver tudo. É que nem você disse, só eu? Até quando? Ou vai dizer para mim que nunca disse essa palavra? Ah, qualquer um todo ainda falando muito isso. Até quando essas cargas sobre mim, Senhor? Aí o engenheiro trabalha, estuda 30 anos, trabalha mais 40 anos, aí agora eu aposento e vou descansar. Aí vem um AVC, vem um derrame, vem um tortura, vem não sei o quê, e o cara vai lavar no chão. Para que serviu 30 anos de estudo, 40 de trabalho, para babar no chão? É a vida, é a realidade. Aí não pode tomar um banho, outro tem que dar beber, ou não? E aí vai, todos caminhando para o fim da tristeza, mas também para o fim da vida na terra. E o que fez os 30 anos de estudo na faculdade, colégio, primeiro, segundo, até se formar tudo? Buscou Jesus, andou com Deus? Ou era namorador? Só comia a merenda no colégio? Como é que funciona as coisas? E os 40 anos de trabalho, orou, buscou Deus?
buscar, como pôde cada dia buscar. Aí depende de cada pessoa, né? Aí quem busca, encontra. Então quer dizer que isso automaticamente quem não busca não acha, não encontra, né? Ó, onde é que está? Mesmo afligido do coração ao ponto de gritar para Deus um monte de coisa. Os inimigos teus estão se alegrando contra mim na minha tristeza, nas minhas perdas, nos meus problemas. Até quando clamarei e tu não me ouvirás? Até quando? Eu vou estar triste até o profundamente da minha alma. Não só o coração, mas também até a alma está triste. Davi falando com Deus. Mas ele sabia que ele não tinha aonde recorrer, a não ser aquele que criou os céus e a terra. Ele sabia, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha conhecimento, ele tinha se tocado no Espírito Santo. Ele sabia que tinha que recorrer a um Deus que tudo podia resolver os problemas dele. Ele tinha certeza que Deus tinha a solução dos problemas dele. Por isso ele clamava. Só que Deus é aquilo que ele vai dizer, tarda, mas não falha. Mas quem quer ver Deus tardar no nosso problema? Quem quer sofrer, clamar, sofrer, clamar, e solução que é bom nada? Quem tem essa paciência? Muitos se condenam por causa disso, perdem a paciência e se condenam. E Deus está prestes a resolver. Aí a pessoa luta, crê, até de escapar da casca, que é a vida eterna. É incrível as coisas. Mas tu tem que ter perseverança até a morte. A Bíblia tem que ser fiel até a morte. Não é só até a metade da tua vida, até conquistar o que tu queria, até chegar ao que tu queria. Não! Teu querer não vale nada, eu querer de Deus que vale tudo. Davi angustiado até a morte. Mas ele não tinha outra coisa a fazer a não permanecer clamando, batendo nas portas e pedindo. E confiando, quem sabe um dia Deus vai ouvir. Mas Deus ouvia todos os dias dele. Toda hora, sempre Deus ouviu ele. Só que não era a hora de responder para ele a oração dele. Porque Deus é milimetrado. Ele não responde oração fora de hora. Ele também tem um detalhe. Se tu precisa de um grande milagre para não morrer num segundo, antes de clamar, ele já manda socorro. Antes de clamar, ele já sabe que está te vendo, ele já manda socorro. Aquela coisa do livramento. Que livramento. Não existe. É Deus que livra. Tu compreende? Se é grande velocidade que é necessário agora, é agora que ele opera e livra você da morte. Não viram na televisão há poucos dias ali agora o Datena mostrando uma família cristã sendo assaltada, o cara apertou o gatilho 3 vezes no celular, depois dali mais na frente ele apertou o celular no peito das irmãs de Cristo ali, uma socorria a outra, uma cuidar a outra, e o camarada bandidão, demoniado, quer matar tudo. Falei, tudo fala. O Brasil não tem lei. Apertou nas 3, não são nada. Lá dentro da polícia velha cercou ele tirou com a polícia, a arma não falhou nem um tiro com a polícia. E agora, é ou não é que na hora tem um socorro, na hora do livramento, na hora, nem deu tempo delas orar ali. Glória a Deus. Com o desespero, uma correndo para frente da outra. Quem diz vai matar minha filha, mata eu. Compreende? Os evangélicos. Então, a Bíblia Sagrada é correta. E o que nós entregamos aqui é real. Da televisão, confirma. Tudo que a gente prega aqui. Porque Deus é isso aqui. É nós que temos que se converter a Jesus e botar nossa vida em ordem. Como está lá em Isaías 38, quando Deus falou para Ezequias: põe para tua casa que não verás ou não verás. É isso que ontem é errado.
mais de oração ou discussão? Teu lar está sendo um lar de conserto ou desconcerto? A tua vida está consertada com Deus ou está desconcertada com Deus? O teu pensamento está consertado com Deus ou está fora do caminho desconcertado? Como está o teu pensamento? É isso que Deus quer saber, o resto não interessa para Ele. O que depende dele fazer, não te preocupa, deixa ele fazer o que ele vai fazer. Mas você tem que fazer a tua parte. Sabe? Davi, em vez de clamar tanto ele clamou aqui, ele tinha que parar e fazer um exame de consciência e dizer: Senhor, em que eu estou falhando? Porque, irmão, todo problema nosso, se Deus não responde, o problema está em nós, não está em Deus. Só que nós não temos essa humildade de apontar para nós e dizer: eu preciso me melhorar, eu tenho que modificar a minha vida com Deus. Para Deus me ouvir mais, Deus responder mais, multiplicar meu povo, me abençoar. Compreende? É. Uma vez eu vi um crente de 40 anos de igreja evangélica, o filho vinha endemoniado. E ele bravo com Deus. Que Deus é esse? Vamos ver que tem 40 anos de assembleia. Que Deus não sei o quê, que eu não digo que faz acontecer. Que meu filho foi endemoniado? Era orar por ele, puf no chão. Aí uma noite Deus mostrou ele e o filho dele de joelho orando. E o rapaz cheio do Espírito Santo lá dele, e ele bem seco, não tinha nada nele. O pai vazio e o filho estava tirado, orando, que sonho Deus mostrou para o velho. O que Deus quis dizer com isso? Aí foi me contar: não sei, Deus me mostrou essa noite, não sei assim. Irmão, vai orar com teu filho. Tu não ora com teus filhos? Tu manda eles orar, mas tu não vai orar com eles, tu não ensina eles a orar. Eles têm que aprender com os outros instantes, que não aprendem, não ensinam nada. Tu tem dívida? Tu fez, tu vai ensinar. Não é tocar um compromisso com os outros. Começaram a orar, nunca mais o rapaz caiu. Nunca mais o rapaz caiu. Foi para a igreja, foi uma bênção. Às vezes é um pequeno conselho que nós temos que fazer, nós estamos dormindo o sono da desobediência e nos estragamos. Sabe? Ah, já orei, já disse para Deus: quando minha filha quiser, vai para a igreja. Quando quiser, fica aí. É assim? É isso que a Bíblia está ensinando nós. Ah, se meu filho não quer ir para a igreja, eu deixo em casa. Nós indo para a igreja mesmo, vai dar essa palavra. Não vai buscar Deus, não vai orar mesmo. Quando estiver no fogo do inferno, eu quero que tu vai falar para Deus. Tu vai culpar Deus aí. Irmão, o povo dessa terra é duro demais. É burrice demais. É de amargado isso do povo dessa terra. Ele não enxerga a glória de Deus, a fortuna de Deus. Ele enxerga só os céus enferrujados do diabo. Só as dobradiças enferrujadas do diabo, o povo enxerga e dá valor. Estão trocando ouro por barro com Deus. E não se fragam. Prega que ele é o dono do ouro da prata, prega que ele é o Senhor do Senhor, prega que ele é o não sei o quê, mas vive outra coisa totalmente diferente. Aí está a nossa derrota e a felicidade, Satanás. Ele está a ponto de fazer. Glória a Deus. Deve entrar aquela avó que leva os netos da igreja. Deve entrar aquela mãe, aquele pai que leva os filhos da igreja. Rapaz, eu tenho um filho, tem um joguinho, não tem nada, né, de jogo de Jesus, lá de arrumava uma vez. Assim tem que ser. Sabe? Não pode dar muita corda, senão se perde tudo. E tu está brincando que o inferno é. Tu pensa que o inferno tem sorvete lá? Que bom que fosse. Que bom que fosse, né? Larga o pecado. Moços e moços, larga o pecado. Mas larga
mesmo. Olha, tu está brincando, você está te levando daqui a pouco. Então, um coisa cavalo para esse lado do inferno, nunca mais voltará. Como fica o teu negócio? Os governos carro, ele fala, não, para, estava parado lá, leva para o alto do inferno, ele vai e fica. Você não é pecado, nem pecador, só arrependido lá no sangue de Jesus. Não adianta bobear. Até quando tu ouve a palavra de Deus, mas tu bota debaixo dos pés, o enchimento do teu sapato. Quer andar com o sapato fofinho, bota a palavra de Deus na mão da fofinho. Brinca a palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Aí eu fizer um tiro da minha palavra, e tirarei cada um de vós o direito da árvore da vida. Sabe o que é isso? É condenação direta. A palavra de Deus é para aqueles que querem realmente ser felizes em tudo em cima da terra e em tudo em cima do céu. Mas tem que buscar mais coisas de cima e deixar as coisas de baixo mais de lado, povo. O povo conhece a palavra, vão para a igreja, todos os parceiros, mas não desligam das coisas até da vaidade, porque, sabe? Nós temos que entender as coisas. Olha Deus chorar hoje. Por isso tu está rindo, faceiro do pecado. Amanhã que vai chorar é você, faceiro. Ou não é o que a palavra está dizendo aqui? Até quando o Senhor clamava Davi? Para que os meus inimigos digam, prevaleci contra ele, e os meus adversários são alegres, vindo a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegra. É isso que eu estou falando aqui. Você tem que se alegrar na salvação do Senhor que Ele tem para ti. Só Ele tem. A palavra salvação é muito grande. Livro do inferno, livro de se arrancar os pedaços dos demônios, livro do fogo eterno, livro de milhões e milhões e milhões e milhões de anos de sofrimento. Tudo é agora. Tem só esses poucos anos de vida na terra para sair desta caminhada de destruição total. Pensa bem nisso. É isso que eu vou pregar e avisar você. Invoca o nome do Senhor e seja fiel. No versículo 6 do quê? Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Aleluia. Depois que Davi bateu na porta, abençoou ele, agora começou a cantar. Vê a vitória, cantarei ao Senhor, que o Senhor me tem feito muito bem. Foi embora a coisa dele, Deus solucionou tudo. E deu a vitória na mão dele, deu a canção, tudo que ele queria muito mais, não tinha Deus que reclamar, nem mal que ele queria, além do que ele queria, que ele precisava, Deus deu uma lei para ele, na hora certa, e agora ele caminhou. E agora ele disse que o Senhor lhe fez muito bem. Antes de fazer nada. Até quando? Até quando você vai vir? Até quando eu vou me virar? Até quando? Até quando? Antes até quando? Agora chegou a hora certa, ele se consertou com Deus e Deus fez a obra no coração dele e na vida dele, na família dele, certamente tudo foi muito bem. E daí, meus irmãos? E daí? Até quando nós vamos deixar de confiar na benignidade de Deus para que Ele seja alguém que vai muito bem a você? Tu quer que Deus faça um bem na tua vida? Será você um bem. Vamos nós ser um bem para Ele também. Vamos pregar alegre, Ele entristeça Ele. Isso que acontece. Aí tu quer alegrar o namorado, a namorada, quer alegrar a mãe, o pai, amigo, lá no colégio, não sei aonde. E aí tu esquece que é crente. Aí tu esquece que já ouviu a palavra de Deus. E Satanás está de olho em você. E diz todo dia para Deus, ele não vai servir a ti. Ela não vai servir a ti, eu não vou deixar. Eu vou encher ela de pecado dentro do pecado. Eu vou cercar de bens, coisas gostosas, para as coisas do coração dela e dele. Eu vou dar tudo o que eles gostam. Eles não vão chegar a ti. O diabo desafia Deus todo dia.
por tua causa. Cada pessoa na terra, o diabo todo diz que não vai receber a Deus, não valeu a pena a tua morte por ele, não. E é por isso que você é frio, fraco, fedorento. Na fé, no amor e tudo, na decisão, não decide nada. Está vendo? A gente precisa se livrar de 3 F's, frio, fraco, fedorento. 3 F's e se livrar deles, né? E botar o cheiro suave da rosa Saron na nossa vida. Os pensamentos pensam muita coisa ruim, nosso coração desbaralha facilmente. Qualquer coisa, não adianta mesmo. Jogou toda a toalha no chão. E não é por aí, tem que ser guerreiro, tem que ser, não, tá mal, mas tá bom, tá errado, mas vai dar certo. Deus vai me ajudar, eu vou vencer. Vou orar, vou jejuar, vou dar meu dia, vou pagar um voto, eu estou em dia com a igreja, alguma coisa que eu prometi não cumprir, eu tenho que pagar tudo, depois eu quero orar minha oração no céu ali, pá. Eu só prometo, não pago com meus votos. Como é que Deus vai me ouvir? Isso tem que botar no teu coração, para que Deus possa ser na tua vida uma alegria perpétua. Compreende? Eu preguei isso em vez de Gonçalves. Não essa palavra, outra, mas também que venha botar a vida em morte. E um jovem que não conhecia Jesus, chegou ali, pregou para ele, gostei da igreja, começou a gostar, casado há 4 anos, mas a esposa não queria nada com nada, e ele encarou mesmo para se salvar. E ela não. Ia para a igreja com ele, mas não buscava Deus, só brincar com as crianças, não nada. E ele disse, bicho, não sei, em casa ela me atrapalha. Não sei, eu jejum, nada me atrapalha. O que eu faço? Eu orar por ela. Ora por ela. E Deus vai decidir. Ora, Deus, pelo amor de Deus, Deus vai decidir o que fazer. Isso foi para Deus fazer, né? Ele orou, começou a buscar Deus. E firme na igreja, ela começou a falhar tudo, veio um culto, ele não vinha, né? Aí ele pega o celular dela lá, encontrou ela se relacionando com outros homens. Ela pelada, os caras pelados também. Você bem foi com vocês para você aqui. Ela entrou no celular, com foto dela pelada, como nasceu, e os caras como nasceram se relacionando. Aí ele pegou aquilo ali e falou, opa, o que é isso aqui? Vou mostrar para ela. Ela enlouqueceu com ele. Não, eu quero mesmo, não sei o quê. Olha um pouquinho. 4 casados, temos moto, temos carro, temos apartamento, temos tudo para comprar tudo. Ao tu vem para cá, vai essa palhaçada comigo, amanhã mesmo eu vou separar. Mas aí, ele foi ter de noite comigo. Me contou toda a história. Pela Bíblia, está dentro dela. Quem concorda comigo? Levante a mão. Quem sabe onde é que está escrito isso? Porque ele está ali, porque o professor separa a pessoa. Alguém sabe onde é que está escrito a Bíblia? Levante a mão. Ninguém sabe. Mateus 19, vamos lá. Vamos lá, eu quero explicar para vocês. A igreja não pode ser burra, a igreja tem que ser sábia. Perdão da palavra, eu sou muito direto na criança. A igreja tem que ser sábia, tem que conhecer a palavra. Então, nós somos Mateus capítulo 19. Nós falamos só acerca do divórcio. Aí Deus mostrou para ele que ela não era a pessoa dele. Compreende? Agora é sobre o divórcio. Os divorciados. E agora ela quer tomar tudo dele. Apartamento, carro, tudo dele. Olha o que é o diabo, é furioso. Ela assumiu tudo. Ela assumiu tudo e vai. O versículo 1. Vamos ler juntos. Ezequiel
Põe-se de pé. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região de Judéia, e fica no lado dessa da região do Rio Jordão. 2 Samuel. Uma grande multidão seguiu e ali ele curou o Jordão. Outro maninho ler. 3. Vieram a ele alguns fariseus, eu experimentava, perguntando, é lícito a homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha aqui, ó. Vocês estão lendo aí, estão acompanhando? Ele perguntou ele, é lícito eu deixar essa mulher por qualquer motivo? Bispo Leandro, 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? 5 Marcos. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Jefferson, 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o outro. Mateus 7. Responderam-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e refugiá-la? 8. Quem vai ler para mim aqui? Raquel. Se eles, pela pureza de vossos corações, mulheres, possam repudiar vossas mulheres, mas não foi assim Deus o princípio. Diz o versículo 9: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição e casar-se com outra adultera, e a casada com a repudiada, também comete adultério. Entenderam? Ó, vamos ler o 9. Eu digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição e casar-se com outra, comete adultério. Então, que caso de prostituição, separa. Mas, se não for por prostituição, não separa. Entenderam bem? Porque casar com a repudiada, a mulher cometeu adultério, o marido abandonou, mas vem outro que casa com ela. Tudo é adultério. O outro casa com a adultério também. Entra num barco furado sem saber. Ó. Disseram os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente, a mulher não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Entendeu? Aqueles que realmente falavam no sangue do Cordeiro, sobre o Espírito Santo e da glória de Deus, eles sabem como fazer a coisa certa. O Espírito Santo guiar eles para na hora certa. Entendeu? Não é pecado a mulher adulterar e o homem ficar com ela. Não é pecado o homem adulterar e a mulher ficar com ele. Não, isso não é pecado. Porque a opção por perdoar é uma dádiva de Deus. Compreende? É isso que acontece. Porque a fraqueza existe. Mas você tem que saber ser guiado pelo Espírito Santo, quando o próprio Cristo aqui. Aquilo que é guiado pelo Espírito, você sabe na hora certa como fazer, que o Espírito Santo vai guiar você. Então foi o que aconteceu com esse rapaz, por causa do adultério, né? O Espírito Santo separou. Porque ela vinha aprontando outras, uns 4 anos, você aprontou. Agora foi um banho de água fria no final. E agora, e por causa dela, que gastava muito, ele vinha atrás dos dízimos. E eu preguei
Que a obediência a Deus não é só orar, jejuar, amar, frequentar culto. A obediência a Deus é tudo aquilo que a Bíblia diz para ti que é um dever. Que a palavra diz para ti que é um dever. Né? Então é um dever. Cumprir com aquilo que Deus escreveu na Bíblia para todos nós. Né? Não comerás no dízimo das tuas portas. Você não pode, o 90% pode comer, o 10% não é teu, não pode comer. Né? Onde é que está escrito? Alguém sabe? Levante a mão. Onde está escrito que tu não pode comer na tua casa o dízimo? Deuteronômio, vamos lá, capítulo 12, versículo 17. Sabe que essa igreja aqui é uma faculdade para uma coisa que não quer, né? Fechou os ouvidos, não aprende mais. Quiser aprender coisas boas, certas, corretas, biblicamente falando, aqui é um prato cheio. E não tem outra igual a essa aqui. Porque todos os pastores, depois eu falei, depois eu te explico, não explica nunca nada. Aqui, antes de você me perguntar, eu estou explicando. Eu tenho costume, eu me criei tirando aquelas abelhas do mar, né? Cutucava para tirar. Agora eu estou com o cutucando as abelhas. Né? Vocês fazem o melhorzinho gostoso, eu cutuco você com a cabeça de Deus. Né? É assim. Achou, Marcos? Pois de pé. Nas tuas portas não poderás comer o dízimo, teu cereal, nem do teu moço, nem do teu azeite, nem as progenituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres votado, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Não pode comer na tua casa essas coisas. Oferta, voto, dízimo, não pode comer. Tem que levar para a igreja. Tu não pode dar para o vizinho, está com fogo, não pode dar para salvar o cavalo, está com a pata quebrada, tu não pode fazer nada disso. Tu tem que levar para o pastor. Só vale o teu dízimo, oferta e voto na igreja. Sabe disso? Porque o dízimo é teu, tu não pode dar para quem tu quer. O dízimo é do Senhor, está escrito na Bíblia. 90% dá para quem tu quer, mas 10% tu não pode escolher para quem tu vai dar. Quem é que sabe o que está escrito isso que eu falei? Levante a mão. Onde está escrito só na casa do Pai Rodrigo? Amém? Malaquias 3:10. Vamos lá. Quem achar, primeiro que achar vai ler também. Deixa eu ver. É muito fácil levantar a mão, dou 200, eu dou 500, meu. Difícil é tirar da carteirinha que toma aqui, ó. Compreende? Isto é que vale para Deus. É bênção do céu. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Olha isso aqui. A maior abastança. Tu quer dizer também que ele Davi disse? Acreditei na benignidade de Deus, e o Senhor para mim é uma bênção, é a minha alegria. Quer dizer também essa palavra? Faça tudo isso que eu estou pregando aqui. É simples. Tu não vai dar nada que é teu para a igreja. Tu vai só entregar o que não é teu. Amém? O dízimo não se dá. O dízimo se entrega, já não é nosso. Recebeu 100, 90 é teu, 10 não é teu. Recebeu 1.000, 900 é teu, mas 100 não é teu. É do céu. É automático. Tu vai entregar aquilo que Deus te deu para levar para a igreja, que é dele, não teu. Mas tu vai receber a mesma que foi fiado, levou. Tu come aquilo lá, ou sacaneia, gasta lá, e compra uma saia, compra uma camisa e não leva? Não. Servo mau e negligente será chamado lá no céu. E quando morrer, tu vai ver que é por 4 horas. Quando botão de uma camisa, pode ir para o inferno. Não esquece disso. Não precisa nem ter uma camisa inteira, um botãozinho só porque. Porque a Bíblia nos diz que se tirar um tiro da palavra de Deus, já perde o direito da vida. Então nós temos que andar na palavra.
dirigir. Nenhuma religião salva, quem salva é a palavra de Deus, para aqueles que obedecem. Amém? Bem entendido? Quem tem uma pergunta para fazer? Tem alguma dúvida? Não sai com dúvida. Essa igreja é mais aberta que janela, né? Não tem vento para o dia de calor. É assim, é bem arreganhada, é que as caras estão encaradas, ela está vendo. Não está bem calor para não fazer lá. A igreja deve você perguntar e vão para mim, vão prender. Prepara a pergunta, lá, eu gosto, não tem problema não. Amém? Estou preparado mesmo? Quem tem Espírito Santo entendeu o quê? Entendeu mais nada. Os pastores se roçam comigo lá, debaixo da cabeça, é louco comigo, eu não estou nem falar. E é 40 pastores também. Eu sou vice-presidente das Letras. Agora, na último sábado, agora também, eu tenho sido estramado de novo, de manhã. Nessas 6 da manhã, até o dia. E os dedos se enrolam comigo lá. Às vezes, 8, 10 da manhã, tem que converter de novo. O homem fala a verdade, mas estou fora da palavra. Os pastores dizem isso lá. O homem tem que se converter de novo. O homem está com a verdade, o homem está com o Espírito daí. Eles me querem ver. Então, perguntar disso, forçado para vice-presidente das Letras. E era para ser presidente 2 vezes, já que era para botar presidente. Então, agora, em dezembro, fecha a presidência lá. E eles estão contando com o meu presidente. Eu não posso, mas não tem condições. Uma, que eu estou muito velho para isso. Abraçar mais causas que eu já abracei, é impossível, deixar para o pai novo. Eu quero viver um pouquinho também, porque eu tenho 60 anos para se formando de igreja o ano que vem agora. Esse ano que vem agora eu faço 60 anos de frequência de igreja evangélica. 43 de pregação. Milhões de demônios expulsos. 80 ou 100 casamentos feitos. Centenas de batizados. Centenas curados e libertos por da fé. Dezenas de paralíticos e cancerosos curados. Criança morta que deu para a mãe. Multiplicação dos pães, aconteceu com as minhas mãos também. 60 pessoas comeu com um pouco mais de meio pão feito em casa. Na minha casa. 60 pessoas adultas, para as crianças comeram com um pouco mais, 3/4 de pão. 3/4, não era o pão inteiro. 3/4 de pão. E a mulher chegando, estava escapando, a multidão estava escapando. E eu sentia desde que a igreja dizendo, não vai. Eu te obedeço, porque eu sei que fala dentro de mim, é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui não tem diabo, filho. Aqui não tem bicho velho, não. Quando ele começa a chegar a mão, eu me abato. Sai fora. Não tem esse negócio. Deus, Ele é tudo na tua vida. Pensa bem nisso. Ele quer ser tudo na tua vida. Sabe disso? Ele está batendo na porta do meu porque ele quer ser tudo na tua vida. Eis tua porta e bate. Se abrir teu coração essa noite, ele vai entrar no teu coração e vai fazer morar dentro de ti. E aí vai ser tudo na tua vida. Mas enquanto não receber esse Espírito tudo na tua vida, tu é um crente porcaria, tu é um crente palhaçada que levou por aí, um pouco água desagrada, um pouco água da fulana se convertendo, outro pouco água do teu Deus, um pouco água daqui a pouco não tem mais nada, daqui a pouco muito tira, daqui a pouco não sei o quê, um pouquinho já não vai mal, daqui a pouco está lá contaminando. Enquanto não for lavar o sangue de Jesus, esse encontro com esse Deus, que Ele quer ser tudo na tua vida, tu precisa entender. Busca Ele. É para o teu bem, para o teu mal, Deus não busca. Mas é para o teu bem. Se esse mundo buscasse Deus como busca o diabo, estava tudo cheio de maligno, cheio de hipocrisia, cheio de poder. Se esse mundo dos evangélicos, de cabo a rabo, dos norte a sul, de leste a oeste, se buscasse isso como busca o diabo e serve o Satanás, certamente esse mundo estava cheio dos dons do Espírito Santo. Mas seria uma Deus uma 10ª parte, 90% o inimigo faz parte da nossa vida, meu Deus. E não me diga não, porque eu sei, o Espírito Santo não mente. Glória a Deus. É uma pena, mas Deus quer ser tudo na nossa vida. Ele insiste que Ele quer ser tudo na nossa vida. Aleluia, Jesus. Ele está aqui. Aleluia. Ele
ficção, na palhaçada que faz com o diabo. Tu vai querer entender o que as coisas de Deus, cara? Que a parte do diabo vem para Deus, tu vai entender as coisas de Deus, rapaz. Ah, mas tu fala com tanta segurança, com certeza que tu fala com segurança. É com certeza, rapaz. O diabo encheu tua cabeça de defeito da Bíblia. Ah, mas você acredita em toda a Bíblia? Eu digo, é difícil não acreditar. Uma só vez que eu não acreditar, eu estou condenado ao inferno. Que está escrito que tirar um tio da minha palavra será condenado. Um tio tem uma letra, um tio, um acento, já está condenado. Que Deus não erra, Deus não falha. Ah, mas foi outros que fizeram. Mas homens de Deus, homens de boteco, homens de igreja, vamos falar do sangue de Jesus, profeta, profetisa, homens de Deus, que largaram o pecado, largaram Satanás e se encheram, e Deus era tudo da vida deles, e Deus usou isso para escrever a Bíblia. Glória a Deus. Rapaz, o cara virou no pimentão. Ah, tu fala tantas coisas boas. E as mulherinhas começaram a entender, já todos se pegou nas máquinas lá. E eu aqui, bem alto. Quando eu estou saindo assim, eu entreguei o cantinho lá para examinar na saída lá, né? Lá, só umas horas. Este homem tem Deus, credo. Eu estou toda arrepiada. Vou dizer para a outra lá nas caixas, lá filha de caixa, e todos ouviram? Está tudo arrepiada. Quem deu o diabo? Aleluia. Glória a Deus. Mas tem que ser uma espada na mão de Deus. Tu tens sido isso? Tens feito isso? Teu bairro te conhece como uma serva de Deus e Espírito Santo? É isso que Deus está faltando nessa humanidade. É isso que está faltando na igreja de Deus. Homens e mulheres que tiram tempo para isso. Você fica enlouquecendo em casa, contando moeda, em vez de buscar a nota de 1000 agora para ele evangelizando, tu fica contando moeda e não tem tempo para Deus. Só conta para Deus teus misérias, teus problemas, teus desamores. Mas conta para Deus uma coisa: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Faça isto e vá falar de Deus para o povo. Deixa mais de louco, não faz mal, não é o que tu é, tu não é o que eu estou pensando. Que louca é aquele que troca a palavra de Deus por sexo, troca a palavra de Deus por caipira, troca a palavra de Deus por cigarrinho, por uma cocaína, por uma maconhinha, por familiar, não é mesmo? Esse é louco. Não se prega a palavra. Deixa de ser doido. Olha a tua vida em morte, cuidado. Centenas e centenas de pessoas do inferno e eles falam em mim lá hoje. Eu preguei na casa deles, eu preguei na firma deles, eu preguei na igreja deles. E não me deram ouvido. Centenas e centenas do inferno, eu lembro para você, que não me deram ouvido. E muitos indo para lá e não estão vivos ainda. Continuam com o tijolo no peito, em vez do coração carne, para aceitar Jesus. Brinca a palavra, não tem problema. O inferno está pronto, esperando, e o céu também. Pensa bem nisso. Ore mais, busque mais Deus. Pare de brincar de crente. Deus está cansado com isso. Ele quer que tu te converta e não te vergonha dele. Me diga que a tua mulher é doida lá, é doida mesmo. Vem de orar, está brincando. E o teu marido lá é tão doido mesmo. Orar, está brincando da igreja do quê? Toma Santa Ceia para quê? Você viu o marido de casa aí, espancando, xingando, batendo com as portas, com os anel? Fala! A vergonha deles tem que falar. É preciso. Onde vai chegar essa cachaça? Onde vai chegar os teus caminhos? Tu não sabe se o filho é triste? E Deus deu o livramento. Mas está lá na igreja, vai buscar. Vai enquanto é tempo, enquanto pode. Tu ama o teu familiar, ama o teu irmão, ama o teu pai e tua mãe, ama o teu avô e tua avó, ama o teu padrinho e tua madrinha. Fala! Um dia tu vai querer ir para a igreja e vai sentar e demais. Compreende, irmãos? Muitos estão no inferno hoje, queria que eu desse uma
uma quantia dessa aqui de 1.000 para pagar. Eles vêm pagar, isso é a prestação, eles vêm pagar. Mas não estão mais aqui. Nem pagaram mais. E nem fizeram falta para essa igreja também. Então, mas nem fizeram falta. Nós fazemos falta para eles. Deus faz falta para eles, mas Deus não faz falta para ninguém. E você não será diferente, compreende? Nós não fizemos falta para Deus. É Deus que faz falta para nós. Porque nós vamos para o inferno, Deus não vai para o inferno. Mas já é para a glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Deus é tu caminho para Ele, te humilha os pés de Cristo. Faça a vontade do Senhor. Não te envergonhe perto dessa sociedade falida que esse mundo possui. Não te envergonhe perto do Senhor. Deus te ama. Ele quer ser tudo na tua vida. Todas as tuas enfermidades vão embora. A hora que Deus entrar no teu coração, a hora que Deus entrar na tua vida, tudo que não presta vai sair de ti. Um pouco pelos cabelos, um pouco na ponta da unha do pé. Tudo que não vai sair de ti. Ao que Deus entrar na tua vida, tu vai ter aquilo que tu quer ter. E ao teu redor, filhos lindos, casa boa, móveis lindos, uma vida boa e dinheiro para comprar tudo que tu quer. Deus tem isso para ti. Mas tu precisa sair da mão do diabo e vir para a mão de Deus. Precisa. Hoje Ele quer que você faça isso. Aleluia. Tu que fazer de errado, eu não vou fazer mais. Tu que falava que não era para Deus, para o louvor do Senhor, não vou falar mais. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser uma nova criatura. Pode de pé, igreja. E se tu quer isso, passa à frente, eu vou orar por você. Venha depressa, não deve estar amarrado no banco. Todo mundo nasceu para ser feliz e para ser cheio do Espírito Santo, cheio das profecias. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui. Abre o teu coração. E dá o falo no ouvido das pessoas. Faz de quem está lendo. E Deus sou eu. Faz. E o povo pensa que Deus não. Muito alegre. Que pena. Olha, abre teu coração, fala com teu Deus agora. Entrega a tua vida ao Senhor. Pede perdão e começa hoje uma nova vida. Aquele jovem que está falando com você, não terminei. Ele disse que quando eu falei que a obediência a Deus sobre os dias, todas as coisas, tinha que ser fiel ao Senhor, ele se tocou, foi para casa, não dormiu a noite. Sabe? O diabo acusou ele à noite. O sábado agora chegou na igreja. Isso. Eu estou com 350 dízimo atrasado. Por relaxamento. Desdeixamento. Mas Deus tem me tocado que eu não posso sair daqui hoje. Você está contigo, isso aí. E eu não tenho dinheiro. Como é que eu posso fazer? Só tu sabe como pode fazer. Tu querendo, tu pode. Tu não querendo, tu não pode. Se eu não tenho um cartão de crédito, então me dá o cartão de crédito e eu vou te dar a senha, tu vai gastar os 350, vou te dar o cartão. Tudo bem. Confia em mim, não tem problema. Garanto que nem um centavo vai sair a mais dos 350. E tu verá com a conta, é verdade. Está aqui o cartão, já gastei hoje 350. Eu estou levando o cartão dele de volta. Eu vou ler direitinho. Nossa igreja é justa e honesta. Nasceu, você vai morrer assim. Compreende? Olha o que é o Espírito Santo. Fez a obra. O instantinho achou meio de pagar o que era do Senhor. Será que a gente não está desviado do maligno e achando de Deus? Olha, mas diga, Senhor, eu vou pedir embora da minha casa logo. A senhora também disse que pediu 200 por mês para dar aquela obra do Guaporé. Eu não tinha, comecei a botar meu voto lá e já paguei 2 prestações, na terceira, 2 já estou em casa a trazer. O bispo começou a abrir as portas para mim, eu não sei o que fazer. Tanta bênção na minha casa. E eu não tinha nada. De tudo que é lá vem mesmo para mim mesmo. Estou vivendo um dia maravilhoso com Jesus Cristo.
Depois que eu disse, eu não tenho, mas eu vou fazer. Deus vai me dar condições de fazer. Olha, cada testemunho de rasgar o coração. E aqui tem que ser igual. Aqui precisa Deus entrar e abrir as portas. Mas abre o coração, Senhor. Grande Deus, Todo-Poderoso, Pai de eternidade, Pai dos Espíritos, Dominador dos céus e da terra. Nosso Senhor, Tu conhece cada um de nós, mais do que nós próprios. Tu sabes a fraqueza dos jovens, das jovens, dos irmãos, das irmãs. Tu conheces essa fraqueza carnal, espiritual, material. Veja vestido alto e repreender o maligno na nossa carne, na nossa fé, no nosso espírito, no nosso coração, no nosso pensamento. Pai, repreende o devorador, Pai celestial, quero queimar e cair com ele. Ele não vai ter esse prazer. Se Tu morreu por nós, não foi isso. Tu desse a Tua vida por nós pelo Calvário, não foi isso. Tem misericórdia, pobre que somos. Pobre miseráveis, somos que somos, Pai. Tem miserável. Tem misericórdia. Tu é longânimo, Tu é benigno. Tu alegra nosso coração quando nós nos entregamos a Ti. Eu quero que esse povo tenha um encontro contigo esta noite. Todo o diabo sai da juventude e não toca mais. Posso sair, Satanás, eu sei que está vendo. Posso sair e ir embora. Anjo, alegra, tira tudo. Por poder tira esse desejo. Que não deixe a jovens irmãos e irmãs se afirmar, se batizar e tomar uma ceia. Se aproximando de Ti. Hoje, Pai, que haja uma transformação de vida, que haja uma escolha entre o mundo e o céu, eles fazendo essa vida e a salvação eterna. Abençoa a família de cada um. Pai, não conhecem, eles falam que eles não sabem, eles rejeitam a comida que nunca provaram, que é obedecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu arranco do coração dessa mulher toda tristeza, todo pensamento maligno, que a partir de hoje vamos pensar positivo e vamos crescer na graça e vamos botar em ordem a sua vida, e assim que está tocando o coração de cada um de nós. Cura, libera e salva. Abençoa os teus servos a servos, aqueles que chegaram a aproximar de Ti. Pai, abençoa que tenham Tua ajuda para se aproximar do Senhor. E aqueles pais que têm medo de se aproximar e não fazer a Tua vontade, repreende o devorador na vida deles. Porque já fala no coração, Pai, eu não vou conseguir, não adianta eu querer, eu não vou conseguir. Tu vai porque Deus te ajuda. Deus é forte, Tu é fraco, Deus é forte. E Deus vai te ajudar a ser fiel. E Deus vai te ajudar a parar do Senhor que está comprando por ti agora. Não temas, abre teu coração somente e deixa Deus plantar em ti a semente da vitória, a semente da prosperidade, a semente da salvação eterna, a semente do Espírito Santo. Deixe o Senhor plantar em esta noite. Eis que está aqui o Senhor, o teu Deus, tocando em ti, transformando a tua família e tudo que é teu. Abre
Estou com a voz bastante surrada, mas Deus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu não troco o meu Jesus por nada, por nada eu posso trocar, mas o mundo por Jesus eu troquei, porque o mundo só ensina a pecar. Depois que eu deixei o mundo, tenho Jesus como meu Salvador. Depois que eu deixei o velho homem, a minha vida não tem tristeza nem dor. A minha alma não tem tristeza, porque a tristeza Jesus tirou. Depois que eu deixei o mundanismo, a minha vida Jesus transformou. Eu não troco o meu Jesus por nada, mas nada eu posso trocar, mas o mundo por Jesus eu troquei, porque o mundo só ensina a pecar. Depois que eu deixei o mundo, tenho Jesus como meu Salvador. Depois que eu deixei o velho homem, a minha vida não tem tristeza nem dor. A minha alma não tem tristeza, porque a tristeza Jesus tirou. Depois que eu deixei o mundanismo, a minha vida Jesus transformou. Vamos, aleluia. Deus abençoe. Erga a mão para cima, te orar para o teu salário. Pai, abre as portas. Tu multiplicou o boi peixe no deserto. Eu mesmo te louvo hoje e eternamente. Obrigado. Que esse povo seja feliz, abençoado e próspero. Que de nada tenha falta. Cerca eles do teu conselho de luz, teus anjos, teus arcanjos, teu Espírito Santo abastecerá todos eles com saúde, paz, amor, eles e sua família. Que tudo se multiplicará em nome de Jesus. Amém. Coloca o coração à direita para a glória de Deus. Como tem uma vez água hoje, né? Passa aqui a fila então, e o bispo lê o nome de vocês. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Vamos encerrar de novo essa aqui então, né? Venho me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. Deus, Senhor, que é direito seu, mudar é tudo em alguém como eu. És o melhor que tens pra minha vida, que eu possa em amor oferecer. Pegue na mão dele, eu abraço nele, quebra todo laço de separação. Pegue na mão dele, eu abraço nele, e agora a presença de Deus. Já sentimos de Deus. Como era você, irmão? Senhor, Deus abençoe. Abraço da nova irmã, que a nossa igreja é uma família cristã. Glória a Deus. Obrigado. Ore por mim que eu vou orar por vocês. Tem uma conta de água que vai pagar. Quem vai pagar? R$127. Quem vai pagar essa conta? R$127. Tem alguém com essa fé? O senhor vai dar R$20 para ele não pagar a conta aqui. 6 pessoas com R$20 e mais uma com R$7,50 não paga tudo. Deus abençoe.